Mais do que especial, a gente vai falar muito, não só hoje, mas principalmente amanhã e nos próximos dias, do que vai acontecer nos Estados Unidos. A gente tem toda uma estrutura para poder trazer a melhor informação para você na edição de hoje do Acontece e de toda a programação da Rádio Bandeirantes, nas redes sociais da Rádio Bandeirantes, tudo que rola sobre a disputa entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, entre Kamala Harris e Donald Trump. As pesquisas continuam pulsando, Zaidan, mas parece que todos os olhos ficam voltados para a Pensilvânia, onde pode haver ou estar ali a decisão dessa eleição, né? É muito importante porque são 19 delegados e como existe a ideia de que a Câmara ganhará na Califórnia, ela que nasceu na Califórnia, e em Nova York, estados que votam normalmente com os democratas, né? Não sempre, mas normalmente, e o Trump no Texas e na Flórida. Ou seja, o Trump ganhando no segundo e terceiro estado com mais delegados e a Câmara no que tem mais votos, que é a Califórnia, e no quarto, que é Nova York. E a Pensilvânia é o quinto. E lá é um estado de muita indefinição. Não há essa referência histórica, né? Votam quase sempre com os democratas ou com os republicanos. A Geórgia também, além de muitos delegados, é um estado onde há muita oscilação do eleitorado e, claro, entra a questão, porque amanhã é um dia normal, dia de trabalho, não é feriado, não é nada, então entra sempre a questão do comparecimento, né? Isso pode ser decisivo para um lado ou para o outro, né, Ronald? Ô Zaidan, e cada vez mais fortes os rumores de que, independente do que aconteça, de que forma a apuração for seguindo seu rumo, que a judicialização da eleição é algo que quase que inevitável, com as 50 constituições diferentes, as Supremas Cortes de cada estado, sendo de alguma forma acionadas e com possibilidade de que a Suprema Corte americana se envolva em determinado momento, mas se tudo for como estão planejando, ou como estão, na verdade, tudo está sendo ventilado a partir da imprensa americana e dos especialistas que acompanham tudo muito de perto, parece que esse é um caminho que está muito próximo de se realizar, tamanha a expectativa de uma apuração bastante acirrada. É aquela história, você tem duas possibilidades. Uma é normal, faz parte do jogo, e a outra não, é uma anomalia e perigosa. A anomalia perigosa é se a contestação levar a manifestações violentas, a embates nas ruas, em prédios públicos e tal. Isso é sempre perigoso e principalmente perigoso para as instituições, porque você começa a ter gradualmente o descrédito das instituições. O acreditar no processo eleitoral é um princípio elementar para você acreditar nas instituições que são derivadas do processo eleitoral. As pessoas que estão nas instituições públicas, indiretamente ou diretamente, elas saem das urnas. O povo decide. Quando você coloca em dúvida esse processo, todas as instituições passam a ser questionáveis. O lado normal e que faz parte do jogo é que vá para o judiciário. Se há contestação, se há dúvida, leve ao judiciário. Perfeito. Agora, quando o judiciário decide, é preciso respeitar a decisão. Não tem, por exemplo, que outro país dizer que o judiciário também não vale nada, né? Que não adianta o judiciário dizer que o processo foi correto, porque nós duvidamos. Não pode. O judiciário tem de ter a palavra final nesses casos, mas faz parte do jogo. Agora, da mesma maneira que o judiciário dos Estados Unidos tem sua decisão respeitada, sempre teve, esse mesmo princípio deve valer para a Venezuela, deve valer para qualquer país onde há um judiciário que vai definir o que aconteceu naquele processo. Agora, é realmente bem provável, né? Porque nós tivemos em 2020 a quebra da confiança. Porque os indícios de fraude foram muito altos, principalmente na votação pelos Correios.
E este ano são 8 estados onde é possível votar pelos Correios. Muita gente já fez isso antecipadamente. Então, é provável, é mais do que possível, é provável que haja contestações. Agora, quem tem de dar a palavra final é o judiciário. Não adianta o Trump passar o ano dizendo que ganhou, se ele não ganhar. Não adianta ter quebra-quebra, tentativa de invasão de prédio público. Isso não tem nada a ver com o processo normal. Isso é anomalia, isso é um ataque à democracia e ao Estado de Direito. Agora, o judiciário é que tem de dar a palavra final havendo contestações, né, Ronald? É isso. A jornalista Adriana Araújo, o jornalismo do Grupo Bandeirantes está nos Estados Unidos para acompanhar de perto tudo que vai envolver a votação que tem, apesar da votação antecipada, a votação nas urnas vai se dar a partir das primeiras horas da manhã desta terça-feira. A jornalista Adriana Araújo, apresentadora do Jornal da Band, está em Washington e nos atualiza um pouco das últimas informações. Nesse momento, as pesquisas mostram que o resultado é absolutamente incerto. As pesquisas mostram que eles estão empatados dentro da margem de erro. Só que aí, no final de semana, surgiu uma novidade, que era um estado que ninguém estava olhando para ele, que é Iowa. Esse estado é um estado considerado naturalmente republicano, ou seja, em que o Trump teria uma vida fácil, vitória fácil, chegou a ter 18 pontos de vantagem quando o presidente Joe Biden ainda era o candidato, mas com a Câmara ele também estava à frente, até há pouco tempo tinha 4 pontos de vantagem, só que nesse final de semana saiu uma pesquisa de uma pesquisadora chamada Ann Seltzer, que é renomada porque acertou todos os outros resultados nesse estado, ela só pesquisa lá, e ela indica que agora a Kamala Harris está na frente aproximadamente 3 pontos, ainda é dentro da margem de erro, mas isso acendeu o alerta na campanha do Trump, porque essa possibilidade de virada da Kamala Harris em Iowa pode significar uma tendência de que ela esteja ganhando apoio em alguns estados ali do meio oeste americano, normalmente mais republicano do que democrata, e isso inclusive já levou bolsa de valores, dólar, o mercado financeiro a já sofrer o impacto dessa expectativa. O dólar, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nesse momento ele se desvaloriza em relação a algumas outras moedas internacionais, perdendo valor em relação ao euro, por exemplo, perdendo valor em relação à moeda japonesa. Então, assim, já tem uma reação no mercado financeiro em função dessa luz aí que se acendeu de uma possibilidade de uma pequena vantagem ou de uma tendência a favor de Kamala Harris. Possibilidade de um resultado fora do que a história contou recentemente em Iowa pode trazer algo diferente daquilo que se espera para o número de delegados, para um ou para outro, conseguir alcançar a maioria e assim confirmar a vitória nessa eleição, Zaidan? São só 6 delegados, né? Em Iowa. Só 6 delegados. É muito pouco. Agora, do jeito que está pau a pau, pois é, né? Isso pode fazer diferença. E principalmente se for uma tendência, né? Se isso se alastrar ali por outros estados da região. Mas a Iowa em si tem poucos delegados, são só meia dúzia. Mas se a coisa ficar muito apertada, um estado com 5 delegados, 4 delegados, até 3 delegados, que é o mínimo, pode definir a eleição se realmente as pesquisas estão certas e há todo esse equilíbrio anunciado.